Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de agosto, sexta-feira, é uma alegria nos reunirmos para celebrar a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Que o Senhor nos ajude, a exemplo deste grande homem, a abrir o nosso coração e testemunhar o Evangelho com a nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouquinho sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Sacerdote polonês, Maximiliano, nascido em 1894 e martirizado em 1941, pertence à Ordem dos Franciscanos Conventuais. Ardoroso devoto de Nossa Senhora, fundou o movimento da Imaculada, que cresceu, fundou o movimento mariano apostólico Milícia da Imaculada, que cresceu de modo admirável. Serviu a Igreja com a força do amor, da oração e da penitência. Em 1941, foi encarcerado e deportado para o campo de concentração de Auschwitz. Nesse mesmo ano, substituiu voluntariamente um pai de família, condenado a morrer de fome. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acompanhe
em nossa caminhada de discípulos missionários de Jesus. Providencial esta memória. Um homem que se oferece no lugar de um pai de família. Que o Senhor também nos permita vivenciar esta entrega voluntária em favor das nossas famílias. Que sejamos defensores das famílias. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui, então, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, dos versículos de 3 a 12, aonde Jesus, então, se depara com um questionamento do grupo dos fariseus, que questionam a Jesus. É permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Aqui está se falando sobre uma carta de divórcio. E Jesus vai dizer: nunca listes que o Criador, desde o início, fez o homem e a mulher? E disse aos mesmos: o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui, amados irmãos e irmãs, estamos diante de um elemento fundamental da vida matrimonial, aonde o casal, nesta união conjugal, formam esta unidade de ser uma única carne. E assim, então, Jesus continua dizendo sobre esta realidade, desta intimidade entre o casal, esta perfeita unidade. E então os fariseus se voltam a Jesus. Ou melhor, Jesus termina dizendo sobre essa realidade: o que Deus uniu, o homem não separe. Isso nós ouvimos em cada casamento. O que Deus uniu, que o homem neste mundo não o separe, não seja capaz de separar. Então os fariseus olham para Jesus e diz: então nos explique, como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus vai dizer então que essa realidade se dá pela dureza do coração. Foi somente pela dureza do coração que essa realidade então foi concedida por Moisés. E Jesus vai dizer: se não houver uma causa ilegítima para que seja despedido ou seja desfeita esta união, qualquer outra união, ela é ilegítima ou se comete o adultério. É isso que o Senhor coloca. Aqui nós tocamos em alguma realidade que talvez possa até ferir o nosso coração no que diz respeito aos nossos casais segundo união. Nós não estamos aqui para pontuar isso e dizer que vocês estão em adultério, de modo algum. Porém, o Senhor nos convida a refletir sobre isto. O matrimônio, a família, é uma instituição sagrada. Nós não podemos inserir no meio familiar uma realidade descartável, como fazemos com aquilo que temos ou compramos. É um bem. É para nós um valor inestimável se ter família. Por isso que o casal possa, na medida do conhecimento e da unidade de si, de um para com o outro, na entrega mútua, que possam viver um para com o outro, para a vida toda. É isto que, enquanto igreja, nós professamos. O matrimônio é para a vida toda, a não ser que, em alguns casos de união ilegítima, ele não veio acontecer. E Jesus, então, depois de falar sobre essa realidade do adultério, ouve dos próprios discípulos: olha, se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar. E Jesus traz, então, 3 exemplos. Com efeito, existem homens que são incapazes para o casamento. Existem muitos matrimônios que talvez não dão certo por conta disto. Não nasceram para essa vocação. Aí tentam, não dá certo. Nasceram para viver solteiros. Outros,
porque os homens assim o fizeram. Isso trazendo um pouco a realidade de Israel, aonde os donos dos seus escravos faziam então seus escravos incapazes da união. Outros, por fim, se fazem capazes por causa do reino. Aqui o Senhor fala então, sobretudo da vida daqueles que se consagram, doam a sua vida na liberdade para servir o reino. Quem puder entender, entenda. E assim, hoje, no 6º dia de nossa Hora da Família, nós procuramos refletir o tema família e compromisso com a vida. Compromisso este assumido por São Maximiliano Maria Kolbe, em favor de uma família. Amados irmãos e irmãs, qual o objetivo desta reunião? Qual o objetivo deste tema? Somos convidados a refletir sobre o tema e o compromisso da família. Família e compromisso com a vida. Este tema está em comunhão com a campanha da fraternidade deste ano de 2020, cujo tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. É um compromisso de todos nós, lutar pela vida. Por isso, a importância e a necessidade da família preparar-se estruturadamente para assumir o compromisso de gerar e educar, cuidar da vida, desde a concepção até a morte. Assim, amados irmãos e irmãs, diante deste apelo, somos convidados a ver e sentir compaixão. Viu e sentiu compaixão. Deus quer que a família seja coautora da vida. Por isso, a função de gerar, criar e educar os filhos. Contudo, a família deve ter garantias para prover suas necessidades básicas, a alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, meio ambiente, entre outros, conforme aponta a campanha da Fraternidade de 2020. Necessidades que são determinantes na forma integral da pessoa, para que ela tenha equilíbrio emocional, psíquico, afetivo e etc. Devemos pensar numa ecologia integral. A pessoa, ao se tornar adulta ou ao assumir sua vocação de formar outra família, muito provavelmente irá repetir o que aprendeu e viveu em sua casa. Portanto, se ela se desenvolveu no ambiente de uma família nuclear, onde o cuidado com a vida também acontecia de forma natural, a tendência é que repita tal modelo em sua nova família. Como diz o provérbio popular, as palavras comovem, o exemplo arrasta. Infelizmente, a cada dia vemos mais famílias desestruturadas, perdidas e destroçadas, onde nem mesmo dos seus conseguem cuidar. Resultado muitas vezes da falta de preparo e acompanhamento dos jovens, muito influenciados pelo modismo e a ilusão de ter sem compartilhar, o prazer sem compromisso e que mesmo assim buscam o matrimônio. São João Paulo II dizia: a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. O texto bíblico, amados irmãos e irmãs, de Lucas 10, 34, sobretudo 33, 34, aonde nos vem essa expressão, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, traz o exemplo de que devemos cuidar da vida, mesmo que o cuidado seja para com um estranho ou com um inimigo. Um samaritano
ao ver um homem caído e ferido, socorre e se preocupa com ele. Perde tempo, gasta seu dinheiro e mais. Não se importa com os condicionamentos históricos entre samaritanos e judeus, pois eram inimigos. Jesus usa essa parábola para afirmar que para Deus não há diferença entre seres humanos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Pai, portanto, irmãos uns dos outros. Assim, o cuidado com a vida supera qualquer barreira. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Poderíamos citar inúmeros exemplos onde pessoas cuidaram da vida de outras, em nossas famílias, amigos e lugares distantes. Santa Teresa de Calcutá é um exemplo universal. São Maximiliano Kolbe no dia de hoje. Igualmente lembramos da nossa Santa Dulce dos Pobres, o anjo do bom do Brasil. Consumiram-se no cuidado da vida, especialmente da vida dos mais pobres. A misericórdia de Deus, de uma vida em situação de necessidade, é verdadeiramente a face de Deus vivo. Que o Senhor Deus abençoe e guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.